seja bem-vindo ao Catálogo das Indústrias em Foco. Esse é o podcast do Catálogo das Indústrias. Se você ainda não acompanha, curte aqui, nos segue nas mídias sociais e acompanha que a cada novo bloco nós temos muitas novidades para você. E hoje nós vamos falar sobre energias renováveis para a indústria. Quer saber mais? Acompanha até o final, que vai estar muito bacana. E para falar sobre isso, eu tenho um convidado super especial. Ele é engenheiro de produção mecânica, mestre em engenharia de processos e doutor em engenharia mecânica e agora está empreendendo na área de energias renováveis. E eu estou aqui com Eric Dibby. Muito prazer por estar aqui conosco nessa manhã, gravando, né? Já iniciando a semana com o pé direito. Opa! E aí, Eric, o que você conta sobre energias renováveis? O que você está fazendo? Né? Então vamos começar se apresentando. Quem é o Eric Dibby? Bom, primeiro eu queria agradecer a oportunidade, dizer que é uma satisfação, uma alegria ter essa conversa na segunda. Sim. E então, eu tive a minha vida a partir de 2008 até 2021, na área acadêmica, na área científica, onde eu fiz meu mestrado, meu doutorado, fiz outros trabalhos em paralelo lá dentro do meio científico, tive algumas publicações a respeito, mas por causa do meu histórico infantil e da adolescência, em que eu acompanhei meu pai empreendendo, né, ele montou uma loja de material elétrico. E eu senti as dores dele, a fase e as conquistas depois. A gente fica com essa sementinha, né? Sempre, né? De estar ali. O que eu posso fazer a mais do que estar ali na área científica? Exato, que na área científica a gente pega uma outra semente do ensino. A gente desenvolve, fecha um conhecimento ou parte dele, e aí a gente quer transmitir esse conhecimento. Então, a veia de professor também ficou um pouco. Ficou essas duas coisas. E como é que você está unindo essas coisas hoje? Ou não? Só deixou uma de lado, está se dedicando ao empreendedorismo? Como é que está isso na tua vida hoje, Eric? Hoje a gente está estruturando a nossa empresa, que começou em 2021. 11 dias depois da minha defesa do doutorado. E com um trabalho na CSN Mineração. Já foi focada com o cliente. Sim, a gente começou porque a gente precisava de um CNPJ ali para iniciar o contrato. E então a gente iniciou, né? Coincidência ou não, foi no mesmo aniversário do descobrimento, né? Sim. Então isso aí também dá uma data emblemática, né? O brasileiro tem essa pujança de empreendedorismo que, com as dificuldades, consegue se reinventar e, apesar das dificuldades, ir para frente, né? É isso aí. Então eu sinto essa obrigação também de ter essa... Tá certo. E você estava me comentando aqui nos bastidores também sobre o motivo, né? O que te levou a sair da parte da academia, né? E de verdade ir para a área de empreendedorismo, principalmente trazendo essa parte de energia renovável. Sim. Qual foi o grande motivo que te fez assim, não, eu preciso fazer a minha parte? Sim. Bom, a rotina do cientista, a gente observa as publicações e os estudos que tem nos laboratórios, nas universidades ao redor do mundo, na área em que a gente está focado. Então a gente acompanha esse desenvolvimento, contribui com eles e conosco, ali na mesma universidade, e avança. Só que chegou um momento, em paralelo à sementinha deixada pelo meu pai, que eu comecei a olhar o entorno fora da universidade. Falei, aqui no ambiente científico a gente desenvolve por conhecimento, a gente ajuda na formação de pessoas. Faz inovação, né? Busca Exato. Conhecimento. Só que a gente está no Brasil. E para a gente, entre outras coisas, para a gente ajudar no desenvolvimento local, a gente precisa ter energia. A indústria, para funcionar, precisa de energia. Então, quanto mais disponível, mais barata é. E da energia solar concentrada, em si de sol, ainda mais aqui na região de Indaiatuba,
no telhado das indústrias o tempo todo. Aqui em Sem Indaiatuba, aproveitar. aqui em Indaiatuba a gente brinca que tem um sol para cada um, né? É. E nessa última semana eu acho que tinham 2. Eu não sei vocês, mas olha, esse final de semana foi quente. E nada melhor do que aproveitar esse tipo de energia disponível. Exato. E como que o teu trabalho, não sendo... Porque ele não é comum, né? Sim. Então ele tem uma particularidade aí que é diferente do que o aproveitamento de energia solar, né? Residencial, mesmo industrial, mas ele é um pouquinho diferente. Explica para nós qual é essa grande diferença do aproveitamento da energia solar, né? Que a gente está acostumado agora a conhecer, que tem entrado no mercado das placas solares, e o que você está trabalhando. Sim. Bom, a gente não está abraçando o mercado para as placas de energia solar, seja as fotovoltaicas, seja para aquecimento de água. Que essas aí abordam temperaturas até 70 graus é o padrão, mas pode chegar antes da temperatura de evaporação da água. A gente trabalha com refletores concentradores. O que é isso? Vamos explicar para quem está nos assistindo, porque a gente aqui, né, a gente descobriu antes, né, de entrar, aqui eu também sou engenheira também, né, a gente trabalhou numa área similar ali da engenharia de alimentos, de uma forma, né, muito particular, mas o que seria um concentrador de energia para aplicação na indústria? Bom, primeiro vamos tentar definir aqui, eu vou apelar para o imaginário de quem está ouvindo, assistindo. Suponha que a gente coloque uma lupa debaixo do sol. Forma aquele pontinho que na verdade é um círculo, né? E que a gente usa para queimar papel. Isso. Nossa, brincadeira de criança, isso é bárbaro, eu adorava. Mal eu sabia, né? Que depois... que ia usar o conceito lá na frente. Agora, aumenta esse tamanho da lupa. Sim. Então você tem um fluxo considerável ali naquela imagenzinha. É um aumento de energia ali, né? Sim. Agora, tem as lentes, mas a gente trabalha com espelhos, que ao invés do outro lado da lupa, esse pontinho se forma no lado oposto. Entre a lupa e o sol tem um pontinho. Entendi. Né? Tá. É como que se tivesse uma antena parabólica com espelhos, onde tem um receptor da antena parabólica, tem lá a imagem, que é a zona focal. Tá. Onde tem um fluxo de radiação concentrada que pode chegar a 40 kW por centímetro quadrado. O que isso representa em calor térmico aí para realmente aquecimento ou em temperatura, para que a gente possa ter uma noção? A gente pode... esse equipamento é para fazer sistemas de geração de vapor. Ótimo. Pode ser aplicado em temperaturas até 600 graus Celsius. Isso, então, substituiria, digamos, uma fornalha, alguma coisa assim. Aonde que a gente pode aplicar isso na vida real para a gente poder ter ideia, assim, do que seria? Isso pode ir para um processo já industrial existente? Tem que ser adaptado? Como é que isso seria? Bom, em áreas de aplicações, a gente pode aplicar isso aí, por exemplo, na agroindústria, que precisa secar uns grãos e a temperatura do ar tem que ser limitada, tem que ser aproximada a 150 graus Celsius, por exemplo. Normalmente se usa um queimador a gás, mas quando tem sol, ele pode economizar esse queimador, ou deixar no mínimo, ou deixar desligado, e usar um radiador para aquecer esse ar. O óleo que circula no radiador, o fluido quente, pode ser aquecido pelo concentrador solar. No mercado, a gente tem óleos térmicos que vai até 400 graus Celsius de temperatura limite de vapor. Mas tem alguns sais, fluidos de sais, que pode chegar até 600 graus Celsius. Então, quem usa algum queimador pode utilizar concentrador solar em paralelo. Ou quem usa caldeira pode usar ou para pré-aquecimento ou para um aquecimento paralelo ou bypass. Concentradores solares também. A temperatura é mais aplicável quando o fluido térmico tenha que ter em torno de 300 até 400 graus Celsius. Que 400 graus Celsius é a temperatura de saída do receptor.
na tubulação ela vai resfriando um pouco. É natural. Vai perdendo na eficiência, mas isso é normal. Isso a gente já sabe. Faz parte, faz parte do processo. Indústria do setor alimentício, né? Para cocção no processo. Então, vamos lá. Se a gente quiser aplicar diretamente, que nem a gente estava comentando antes, em panificação, isso poderia para aquecimento de fornos, né? Você estava comentando antes para também outros... para fazer o aquecimento de resíduos sólidos, né? Para você tirar a umidade. Sim. Então, até em olaria, né? E também. Você estava me comentando de uma aplicação muito específica que poderia ser utilizada em qualquer cidade, até para tratamento de esgoto e de efluentes. Como é que isso poderia funcionar? Em processo de secagem, é muito interessante o uso dos concentradores solares, inclusive no esgoto. Se secarmos o esgoto, sobra uma massa mais densa. Né? Uma massa orgânica, né? Aquela lodo, que chama né? o lodo, né? Isso. E o poder calorífico inferior do lodo é muito alto. Para aplicar isso para uma caldeira, para uma autoclave no hospital, se for controlado pelo setor público, como é a maioria, né? A prefeitura economiza energia. Então, vamos pensar de uma forma bem ecológica e cíclica, né? Cíclica, então, exatamente. Cíclica. Vamos pensar assim, a gente está lá produzindo, né, dejetos na nossa casa, na nossa indústria também, porque tem muitas indústrias, principalmente a de alimentos, ela, né, a do agro também tem uma produção grande de dejetos orgânicos. Em vez da gente largar aquele lodo, né, levar aquele lodo para um aterro, a gente pode secar ele e transformar em energia. Exato. É isso. Em combustível. Em combustível. Sim. E um ótimo combustível ainda. Né? De ótima eficiência energética. Exatamente. Olha que maravilha. Isso é o que a gente sempre vem falando aqui da parte do ESG, da sustentabilidade. É encontrar meios, encontrar processos para que a gente possa ter sempre energia renovável mesmo, né? Sim. O aproveitamento bem feito de tudo que tem disponível, né? E fechar o ciclo, né? A gente tem na indústria entradas e saídas. Sim. Mas se a gente usar bem os recursos que tem disponível, a gente pode deixar a indústria mais independente do suprimento de energia. Toda a fonte de energia é sazonal, né? A elétrica, a hidroelétrica, secas, chuvas, a solar. Também é sazonal, né? Também porque a gente sazonal. tem, apesar da gente estar tendo hoje uns 2 sóis para cada indaiatubano aqui, funciona até melhor, né? Funciona melhor, mas tem épocas que a gente tem uma insolação um pouco menor, né? E como é que a gente poderia continuar aproveitando isso, né? De repente fazer uma troca, de repente, aonde a gente aproveita nesse período que a gente tem uma grande insolação, aproveitar ele melhor e guardar aqueles outros recursos, né, que não são solares, que de repente é o gás, o óleo, né, outro tipo de energia hidrelétrica para aquele período que talvez seja o das chuvas mesmo para a gente estar aproveitando. Seria mais ou menos isso, Eric? Mais ou menos isso. Só que assim, energia solar pelos concentradores solares, é um pouco contraintuitivo nessa questão de disponibilidade de energia solar. Enquanto as placas fotovoltaicas e as que aquecem água funcionam melhor no verão, por causa da diferença de temperatura entre o ar e a incidência da radiação solar mais próxima da linha reta, da ortogonal com o horizonte, o concentrador solar só aproveita a energia vindo diretamente do Sol, não do claro da atmosfera que acontece com as placas. E, portanto, nos dias mais secos, ele disponibiliza mais energia. E os dias mais secos ocorrem no outono e no inverno. Olha, que interessante. Então é ao contrário do que eu estava pensando. Então, em vez de ser o melhor aproveitamento no verão, é no outono e no inverno onde se aproveita melhor esse tipo de energia. Sim. Hoje a gente tem projetos com 2 tipos de concentradores solares. Um é um calha parabólica. Ele funciona melhor no verão, voltando um pouquinho atrás do contraintuitivo, porque ele tem um sistema de rastreamento.
Então, no inverno, o sol fica a pino no hemisfério norte. Então, ele fica mais inclinado. Portanto, o sol vê o concentrador de um tamanho menor. O outro, que é um concentrador paraboloidal, análogo às antenas parabólicas, né? Sim, sim. Tipo aquela bacia grande lá, né, que fica captando. Tá bom. Só que, para complicar um pouquinho, a gente tem uma geometria em que a gente fatiou só a lateral dessa antena parabólica e o foco, ele fica na frente do concentrador. E de tal forma que enquanto o refletor rastreia o sol, o foco fica parado no mesmo lugar. E você usa ali na sombra. Então ele tem inteligência para fazer esse rastreamento. Sim. E essa é a grande diferença dos projetos das placas solares, porque as placas solares elas ficam lá paradas, estática, né? Então esse vai buscando aonde está a melhor radiação. Ele tem a movimentação em sincronia com a Terra e o Sol. Olha, que bacana. E isso é feito com o quê? Isso é inteligência artificial? Como é que é feito esse controle? Ou ele é manual? Como é que é feito É mecânico mesmo. É mecânico. Ele tem um eixo que é paralelo com o eixo polar da Terra. Então, ele se movimenta de forma oposta à Terra. Como duas engrenagens, né? E na mesma velocidade angular. Quer dizer, se ele desse uma volta completa, seria uma volta por dia. Entendi. E no inverno, para a gente manter o foco fixo no mesmo lugar, a equação da parábola ela vai se modificando conforme a evolução sazonal. No verão o sol está a pino, no inverno, ao meio-dia, o sol está a uns 43 graus da gente. E ele tem que acompanhar isso também. São dois eixos de rastreamento. E no inverno, a abertura dele é maior. Então, tem mais energia no foco. A gente tem um ar mais frio. Então, ele tem mais ganhos. Ainda, né? No inverno. Então, mas me diga o seguinte. Eu acredito que quem deve estar ouvindo deve estar pensando assim, eu não entendi nada do que ele falou. Não entendi nada do que ele falou. Mas o que interessa qual a quantidade? Porque a gente ouve falar muito, né? Para uma casa, você tem que botar 10, 12, 20 placas, dependendo da quantidade de pessoas, o consumo energético. Para uma indústria, qual é a quantidade, né? Qual é a quantidade de consumo de quilowatts para a quantidade de equipamentos necessários? É uma quantidade absurda de equipamentos? Digamos, eu vou ter que botar uma fazenda de parabólicas para fazer essa geração de energia. Como é que está isso? Olha, varia muito de acordo com o processo industrial, né? E com a temperatura que seja necessário ali. Tá. Tipo uma metalúrgica que trabalha em temperaturas muito mais altas, aí tem um consumo energético, obviamente, muito mais alto, vai ser necessário mais, né? Mas vamos supor, uma indústria de alimentos que não vai a temperaturas muito estratosféricas, aí a gente trabalha a 150, 200 graus, dependendo o tipo de alimento que está sendo seco, né? Enfim, cozido, assado. Então, vamos lá, mais ou menos nessa temperatura de 200 graus. Se a gente precisasse suprir com um desses equipamentos, né? O que mais ou menos... Você tem algum estudo sobre isso? Sim. A gente pode considerar, a priori, que o concentrador solar disponibilize de 500 a 600 watts por metro quadrado de refletor. Olha, tá. A gente tem uma incidência solar num dia padrão, num dia parcialmente úmido aqui em Indaiatuba, uns 800 watts por metro quadrado, vindo do sol. E aí tem um pouquinho de perda na reflexão e tem mais perdas na transmissão da energia solar pro fluido térmico. Né? Então a gente pode considerar a priori alguma coisa entre 500 e 600 watts por metro quadrado de espelhos. Aí a conta fica mais fácil para chegar, né, e pensar no tamanho do negócio. Sim, com 20, a gente tem espelho solar com abertura de 7,5 metros quadrados. Então a gente faz um sistema com 2 refletores, somando 15 metros quadrados. E aí a gente pode ter
pode considerar aqui uns 8 kW a 10 kW disponível para o processo para cada par desse concentrador de 2 eixos. Olha só, que dica interessante. Gente, a gente está sempre falando sobre sustentabilidade aqui. Eu sou uma que levanta essa bandeira, né? A gente eu trago sempre a bandeira do ESG. A gente está aí com a Agenda 2030, né? Das ações, do comprometimento global, né? Que são muitas nações comprometidas com a mesma agenda. E essa é uma das tecnologias que não vem ajudar somente de uma forma do aquecimento de água, né? E nem só de transformação de energia elétrica, mas para processos industriais que são aqueles onde há o grande consumo. Né? É aquele onde realmente a gente tem um consumo muito maior para que a gente possa fazer a transformação. Né? Porque a indústria é isso, né? A indústria faz a transformação. Então, para que a gente possa trabalhar de uma forma mais sustentável, então hoje já existem tecnologias que ajudam a indústria a usar a energia renovável para os seus processos. Pensa isso não só trabalhando para a Agenda 2030, mas na redução de custo também. Né? Porque você já tem esse estudo da redução de custo? Você tem? Sim. Fala para nós, então, aí, porque eu acho que isso que é bem interessante também. Acho que é interessante usar o exemplo do nosso trabalho com a CSN. A CSN, antes eu vou falar das necessidades que eles tiveram para ter que fazer esse trabalho conosco, para então chegar lá. Tá, a CSN tem alguns gargalos ali na produção de minério de ferro, lá em Congonhas, que a gente conseguiu contribuir de maneira significativa ali. Aliás, ainda está em andamento o nosso trabalho com eles. Na produção de minérios, na parte dos rejeitos, como ocorreram, tem vários fatores de risco trabalhar com barragens. Né? Porque o rejeito é colocado ali com um teor de água muito alto. Ainda que sequem, chove e acumula. E acumula, e aquilo a gente vide o caso que você mesmo me comentou antes, né? Da barreira de Brumadinho, Mariana, que teve aquele desastre natural, não só natural, como também levou a vida de pessoas, destruiu cidades. Então, fazer o estoque, digamos assim, de lodo, de rejeitos orgânicos, ele é uma operação extremamente crítica. Sim, é que também pro lado deles é complicado, até então foi complicado fazer diferente pelo volume que é gerado de rejeito. Por exemplo, a CSN gera 800 toneladas por hora de rejeito. E no caso dos acidentes, não lembro se é o Brumadinho ou Mariana, que dentro das barragens tem uma estrutura de dreno e as manutenções. Alguns dos drenos falharam e acumulam água no lençol, próxima à base ali da barragem, e então ocorreu o acidente. E então a CSN começou a trabalhar com secagem de rejeitos e empilhamento, ao invés de barragem. Para que esse empilhamento fique estático, fique estável, a umidade da matéria tem que ficar na faixa de 11 a 12% de água. Diferentemente do que é um lodo, qual é mais ou menos a umidade do lodo para a gente ter uma noção de diferença, né, do lodo armazenado, a quantidade de água que fica ali nesse lodo de uma barragem normal? Antes, deixa eu só voltar um pouquinho. O processo da CSN, antes de eles secarem, já eu explico como que eles fazem a secagem antes da instalação dos concentradores, que também é um sistema híbrido, né? O processo filtra o rejeito até atingir 18% de água. 19, 18, nessa faixa. Tá. Aí ainda sobra um tantão aí pra gente ter que evaporar. Mas antes do filtro, a quantidade de água no rejeito é maior do que o rejeito seco. Sim, né? Sim. Então... É o quê? Em torno de 25%? Não, mas deve já uns 50%. Uns 50% ali o nível de umidade antes do lodo, né? Pra ele... É porque é como o café. Tem lá o café, coloca água,
a água vai escorrendo no filtro, o café sai úmido dali. Uhum. No caso, é o café árabe. A gente ferve a água junto com o café e joga Sim. tudo ali. Num café árabe, a gente vai ter 10% de café e 90% de água. Sim. Então a gente coloca no filtro e sai lá o café, a maior parte massa seca, né? E é menor água, mas ainda assim alto. Uhum. É mais ou menos isso que acontece no processo da CSN. Tá. E então eles decidiram, falaram, não, agora a gente vai fazer empilhamento e as barragens que já existem, a gente faz a manutenção periódica, preditiva. Vamos continuar a manutenção. Uhum. Né? Mas o processo Até a partir de crescer. agora, porque o processo continua, né? Continua Sim. gerando. Então tem que isso não colocar em para. algum lugar. Eles não podem parar também de produzir minério ali. Sim. E hoje, antes da finalização desse projeto com eles, eles espalham o rejeito que sai do filtro a 18%, espalham a céu aberto e para secar com o sol. Para secar naturalmente com o sol. Agora eu fico pensando a quantidade, eu fico pensando 18 toneladas para secar ao ar livre, a quantidade de espaço necessário para se fazer isso. Eles compraram todas as fazendas do entorno para poder fazer isso. Gente, é muita terra, digamos assim, improdutiva. Ela tá produzindo, ela tá secando, obviamente, ela tá para uma operação. Isso é um gargalo, né? Mas né? Porque e se aumenta a produção? E se não seca no tempo certo ali, não tem sol suficiente para secar tudo isso? Então, o tempo médio de secagem nesse método é 14 dias. E se chove no 13º? Né? Exatamente. Que acontece muito, Uhum. né? O verão, lá no interior de Minas, é a época das chuvas. Então, acumula. Sim. E é complicado. Então, a gente desenvolveu com eles, desde 2021, um processo em que a gente vai secar esse rejeito com tambor rotativo, né? Sim. E o ar de entrada, ele vai ser aquecido com gás natural. Antes, esse ar vai ser pré-aquecido com um sistema de concentradores solares, onde esse ar ele entra a 20 graus, temperatura média ambiente, e sai dos radiadores a 320, 350 graus Celsius. Se não tivesse a energia pelos refletores, né, pelos condensadores, que tipo de energia seria normalmente utilizada? O gás natural é a melhor opção. É a melhor opção. Sim. E aí, a quantidade com essa energia solar, né, com o concentrador, quanto que ele reduz do gás? Para a gente ter uma noção, assim, qual é a redução que tem ali? Sim, de 27% a 35% da energia. E esse já é um ganho extremamente favorável, porque vamos falar, né? O sol tá aí, tá na cabeça de todo mundo, tá esquentando todo mundo, não se paga ainda por isso. Não se paga imposto, né? Não se paga imposto também por isso. Então, dá para chegar numa redução de até 30% da energia que você usaria no processo normal, digamos assim. Segundo o time da CSN, o custo só com gás natural desse processo giraria de 60 a 70 milhões ano. Com a energia solar, a gente vai reduzir de 20 a 30 milhões ano. Olha só, é uma redução considerável e, além de tudo, ele faz bem para o planeta. Né? E para a atmosfera local ali também, né? Porque não tem queima. Você evita queima. Você evita queima e tem outra que você comentou mesmo, muda toda a forma do processo, né? Então, o risco ambiental, ele também reduz. Sim. Porque o risco ambiental antes era altíssimo por ter esse armazenamento desse dejeto em barragens, como foi o de Brumadinho de Mariana. Exato. Agora a gente vai estar armazenando dejetos sólidos. Né? Praticamente com uma umidade extremamente baixa ali, de 11% mais ou menos, né? Mas e o que dá para fazer com esse dejeto sólido? Porque você me comentou que o negócio é cíclico. Aí a gente tirou água, tirou com o meio ambiente, e esse dejeto sólido pode ser aproveitado para mais alguma coisa? No caso da CSN, não, porque é mineração. Mas esse processo também pode ser aplicado para tratamento de esgoto.
né? Para tratamento de esgoto. E como é que funcionaria isso? Como é que, na teoria, vamos lá, vamos pensar teoricamente, né, o que aconteceria? Bom, primeiro tem uma seção de filtros para tirar a parte mais fluida, mais líquida do lodo. Na verdade, a tentativa do início na estação ao fim, de tratamento mesmo, né? Ali a gente já consegue fazer aquela floculação, né? Que você já separa, faz a decantação da separação do líquido do sólido. Sim. Aí você já consegue na estação de tratamento separar. Mas geralmente isso esse sólido, ele é o lodo. Ele ainda tem muito líquido. Sim. Né? E a partir daí? Aí a gente consegue fazer um sistema de secagem. Um processo de secagem, como é bem conhecido, mas a gente acrescenta como suprimento de energia para o aquecimento os concentradores aí. Pode ser feito com um aquecimento de um óleo térmico, que então... vai induzir a secagem do lodo. Sim. Tá. Se esse lodo for o melhor processo para tal lodo, seja por leito fluidizado, por exemplo, que o ar entra por debaixo de um manto com o lodo, né, disposto lá, e aquece e retira a água por evaporação ali. E esse ar pode ser aquecido pelos concentradores de forma diretamente. Isso ainda a gente está em desenvolvimento para aquecer o ar direto. Tá. Que aí a temperatura é mais alta, envolve pressão mais elevada, então tem outros riscos aí. Risco físico ali de acidente, né? Ou por óleo térmico. Ou água. É que a manutenção do aquecimento da água, dos tubos, ela é um pouquinho mais crítica, né? A pressão pode ser um pouquinho mais elevada. Mas tem alternativas, né? E a gente tem que estudar isso. O importante é aquecendo esse lodo e tirando, evaporando essa água desse lodo, né? Esse lodo, se ele vier de uma matéria orgânica, a gente pode aproveitar ele, o lodo seco, digamos assim. A gente vai ter uma matéria orgânica seca. Dali, a gente pode fazer o que com ele? Usar no agronegócio, como adubo, utilizar ele para queima também? Como é que pode ser feito? É uma biomassa, né? Você tem ali um combustível sólido que pode ser usado para caldeiras, com um excelente PCI, né? Um poder calorífico. E a gente tem essa produção, porque assim, quando a gente souber usar o lixo para fechar um ciclo entender o lixo como matéria-prima, seja lixo sólido ou líquido, qualquer rejeito, como matéria-prima, a gente está fechando esse ciclo da nossa produção como humano, né? Do nosso uso, né? Porque aí está a sustentabilidade. É fechar o ciclo. É fechar o ciclo. Ficar independente, né? E é essa a ideia da gente usar os concentradores. Eu sempre foco, quando vou conversar com as empresas, na independência que eles podem ter, no aumento da independência, porque eles vão pagar o equipamento, mas não vão pagar energia solar. Você sabe que isso me fez lembrar um filme, eu acho que é Marte, Preso em Marte. Ai, agora não vou me lembrar o nome do filme, mas era justamente isso. Ele era totalmente sustentável, a estação era totalmente sustentável. Então, eles faziam realmente esse aproveitamento, tanto do líquido, né, dos dejetos líquidos, que é da urina, né? Eles faziam ali toda a filtragem e tal para voltar para beber. E aí, os dejetos sólidos ele usava e fez a plantação de batata. Isso que eu me lembro muito interessante do filme. E aí, quando você estava comentando essa história, me veio essa imagem na mente, né? Então, imagina que interessante. Se isso a gente consegue fazer numa estação lunar ou em Marte, enfim, que era, né, a ficção científica, a gente está trazendo a ficção praticamente agora para a realidade, né? Então, trazendo esse conceito, pelo menos, né, de uso para a realidade, pensando no nosso lixo não como algo que o planeta tem que se desenrolar sozinho, né? Porque não é assim, como é que é a mente dos nossos avós, dos nossos ancestrais, era meio do tipo, deixa lá que decompõe, o né? Tietê.
Exatamente. Olha o Rio Tietê aí, né? Ali. E olha Salto também que a gente passa ali, né? Por toda aquela poluição que tem ali. E no momento que a gente começa a olhar para nossa vida, para o nosso dia a dia e o que a gente pode fazer com ele, com tecnologias inovadoras como essa, Sim. a gente começa a perceber que a gente pode diminuir um pouquinho mais a nossa pegada, né? O objetivo é não deixar vestígio por onde a gente passa. É isso aí. E isso que eu acho que de encantador. Eu fico, pelo menos o assunto para mim é extremamente encantador. Eu adorei. Espero que vocês tenham gostado também. Eric, conta para nós aqui para a gente fazer um fechamento. A tua empresa, ela tá há quanto tempo? Ela tá onde? Ela tá aqui em Indaiatuba? Ela tá se mudando? Como é que tá esse movimento da tua empresa nesse momento? Sim, hoje a gente está numa fase de estruturação administrativa. A gente tem os nossos parceiros. A gente não tem o objetivo de criar um processo fabril para fabricar os concentradores. A gente tem um monte nas nossas áreas industriais de caldeirarias. Eles conseguem, a gente faz o projeto e acompanha no chão de fábrica com eles. Então, o motivo da tua empresa, como é que ela estar aí, né, à disposição, é para fazer os projetos, para que esses projetos possam ser implementados em parceria com outras empresas. A gente decidiu formatar a empresa da seguinte forma. A fábrica, a gente pode usar as caldeirarias, ao menos para esse momento, pelos próximos 5 ou 10 anos. Vamos colocar o teto de 5 anos. A fabricação, a gente faz os projetos, dimensiona, acompanha no chão de fábrica com eles, porque às vezes o pessoal que está fabricando ali na manufatura, na mão de obra, não sabe onde tem que ser preciso, onde a precisão é mais aberta, né? E a gente acompanha para questão de qualidade. Certo. E hoje, nós somos novos, né? A gente está numa fase de estruturação administrativa. Tá. Estamos incubados em Barueri. E a região lá, a gente tem um objetivo, nos próximos 5 anos, de termos um galpão para laboratório, focado em melhoria contínua do equipamento. Essa é a veia científica que a gente tinha lá atrás. Sim, né? Vai para o laboratório, volta para pesquisa e desenvolvimento e tá tudo certo, porque é aí que as empresas continuam desenvolvendo, né, novas tecnologias. E de Colorado aí tem o showroom para quem quiser conhecer, saber o que é o concentrador, né? Então a gente tem esse objetivo. A gente está olhando com carinho em Indaiatuba, para a gente instalar o nosso galpão, primeiro o nosso escritório, né? Porque aqui a gente tem condições ideais de radiação solar e logística. É excelente. Em Indaiatuba, para logística, ela tem aeroporto, tem as estradas, né? Ela tem a interligação próximo aí também aos portos, né? Então, você está num ponto médio aí interessante, né? Que é bem interessante. E hoje a gente está lá em Barueri. A Grande São Paulo é complicado a gente se transportar lá dentro, né? Mobilidade. Mobilidade ali é de pensar 2 vezes antes de a gente sair de onde a gente está. E aqui a gente tem essa liberdade, né? Entendi. E radiação solar, aqui o clima é mais estável do que lá, porque a região de São Paulo, ela é cercada por 2 serras, do Mar e Mantiqueira. Isso influencia demais no clima. E abaixo lá tem a Mata Atlântica. Certo. Isso influencia demais no clima. A mata, ela traz chuva. Rainforest em inglês. Sim. Chove e então tem a floresta. E é por isso, né, um dos fatores mais influenciadores no clima local ali é isso. E aqui a gente não tem isso. É mais estável o interior de São Paulo quanto à radiação solar. E tem a questão de expansão. Acho que a gente a gente se disponibiliza a ajudar nessa expansão. Teve o café com o prefeito na sexta-feira passada, dia 10. Isso. E ele disse da expansão da cidade, do planejamento até 2035, devido à probabilidade de aumento da população de patamar A até B. Então, a expansão, os indaiatubanos querem fazer de forma organizada. E a gente está disposto a ajudar nisso aí, quanto a parte pública,
Sim. Né, de resíduos sólidos ou líquidos, no caso esgoto. Olha aí a sugestão, olha a sugestão, né? Que fica aí no ar para de repente a gente começar a pensar no tratamento dos nossos resíduos sólidos de uma forma inovadora. E por que não reduzindo também a nossa pegada aí no planeta, né? E sendo mais sustentável a cada dia. Faço votos que a Zenit venha para Indaiatuba, né? Esteja mais próximo aqui da gente, porque nós temos um parque industrial enorme que certamente vão ter muitas indústrias aí interessadas, pelo menos, em conversar com vocês. Sim. Eric, foi um prazer pela conversa de hoje, que você possa vir mais vezes aqui contar como é que está esse projeto, vir contar aí como é que está a instalação da fábrica efetiva de vocês aqui, do escritório de vocês em Indaiatuba. Obrigada. A gente que agradece, é uma alegria ter participado da nossa conversa aqui e o convite. Muito obrigada. E fiquem ligados, gostaram do papo? Eu amei, adoro falar sobre energia, sobre sustentabilidade e tudo aplicado para nossa indústria, para você que está aqui nos acompanhando. Então fiquem ligados, no próximo bloco tem muito mais. Quer saber de inovação, de tecnologia, de processos, desenvolvimento humano? Fica aqui com a gente, assina, toca aqui no sininho para continuar nos seguindo. E até a próxima!